Você sabe identificar qual é a etapa da vida financeira que você está? Ou você ainda vive no escuro na sua vida financeira? Eu sou o Tony, fundador aqui da GED, e quero compartilhar nesse vídeo com você aquilo justamente que vai te ajudar a trazer clareza da etapa de vida que você está. Nesse sentido, ter clareza vai fazer com que você dê passos importantes para avançar na sua vida financeira. Bom, aqui eu preciso trazer para você logo de cara algo muito importante. Por exemplo, não saber onde está vai fazer com que você trave na vida financeira e não saiba quais passos precisam ser dados. É importante que você saiba que há 8 estágios ou etapas da vida financeira. Nesse caso, eu preciso que você tenha clareza em qual deles você está, ok? Então vamos lá. A primeira etapa da vida financeira é aquela que a gente chama, por exemplo, de endividado extremo. Você já percebeu, por exemplo, aquelas pessoas que ficam endividadas, tão endividadas, que se pagar as contas não vão nem conseguir comer? Se pagar as contas, por mais que tenta ali pagar as dívidas, eliminar as dívidas, por mais que faça um grande esforço, toda vez que paga, ainda assim parece que a dívida só aumenta. Bom, não é pouco o número de endividados no Brasil. A última notícia que teve anunciou que tem mais de 70% da população endividada. Isso quer dizer que a gente está falando, por exemplo, de a cada 10 pessoas, 7 têm dívidas. Nesse sentido, alguns desses 70% estão no endividamento extremo. Se pagar a conta, não acaba as suas dívidas e, de fato, se dedicar a pagar as suas dívidas, não vai comer, não vai ter o básico para poder viver ali. Agora, a segunda etapa da vida financeira é essa que a gente chama, por exemplo, de endividado mediano. São basicamente a maior parte da população. Nesse aspecto, quando a gente fala sobre o endividado mediano, são aquelas pessoas que têm um financiamento de imóvel, um financiamento de automóvel, que tem um cartão de crédito ali que usa quase como se fosse uma receita mensal. São as pessoas que têm dívida, mas a maior parte dessas dívidas ainda estão em aberto. Algumas estão atrasadas, mas muitas dessas dívidas estão abertas, a pessoa consegue ali dar conta todos os meses. Esse é o segundo nível, aquele que a gente chama de endividado mediano. Bom, a terceira etapa da vida financeira é justamente essa que a gente chama, por exemplo, de equilibrado vulnerável. Olha só, essa é que as pessoas correm mais risco e não sabem. É aquela pessoa, por exemplo, que ganha, consegue pagar suas contas, dá conta do custo mensal de vida, mas quando chega o final do mês, mesmo que sobre um dinheiro, ela vai lá e gasta. Por quê? Poxa, eu estou equilibrado, eu dou conta da minha vida. Só que essas pessoas não têm, por exemplo, um seguro de vida, um plano de saúde e não têm reserva de emergência. Ei, já parou para pensar que esse pode ser o seu caso? Que você acha, por exemplo, que está equilibrado, mas tem uma vulnerabilidade muito grande, porque corre o risco. Nesse sentido, qual é o risco que a gente corre nessa etapa? Que se acontecer alguma emergência, com certeza vai dar ruim. Nesse sentido, a gente vai recorrer a quem? Normalmente a gente pega um empréstimo com a tia, com a avó, com a mãe, e aí justamente para suprir uma necessidade, uma emergência que vem na nossa vida e que acontece na vida de todo mundo. Mas essas pessoas que estão nessa etapa da vida financeira, aquilo que a gente está chamando de equilibrado vulnerável, não estão preparadas e correm muito risco. Já a quarta etapa da vida financeira é essa que a gente chama de equilibrado auxiliado. Por que auxiliado e qual é a diferença para a terceira etapa, por exemplo? Nesse caso, lembra lá que a terceira etapa são as pessoas que não têm seguro de vida, que não têm, por exemplo, um plano de saúde, que não têm reserva de emergência. O auxiliado, ele já tem pelo menos uma parte da reserva de emergência, já tem plano de saúde, seja que ele contratou, que vem do trabalho onde ele está registrado, e já tem ali minimamente um plano, um seguro de vida, na verdade, né? Nesse aspecto, porque tem esses três, ela está auxiliada. Ela dá conta da sua própria vida, paga suas contas, tem tudo ali mais equilibrado e, nesse caso, ainda tem o auxílio, seja do plano de saúde, do seguro de vida ou até mesmo de uma pequena reserva de emergência para situações mais complexas da vida. Bom, eu já falei para você, por exemplo, 4 etapas da vida financeira. Qual é a quinta etapa? Aquela que a gente chama, por exemplo, de poupador prático. É aquela pessoa que dá conta da sua própria vida e que, de alguma maneira, começa a juntar 50, 100, 200, 300, 400, 500 reais ou mais todos os meses. Só que pensa, qual é o nome? Poupador prático. Isso quer dizer que a pessoa pega o dinheiro e guarda em casa, deixa em qualquer lugar. Mas você já aprendeu, por exemplo, em alguns vídeos anteriores, que a gente está falando sobre inflação. E inflação faz com que a gente perca o poder de compra com o nosso dinheiro.
Então essas pessoas, ao deixar o dinheiro em casa como um poupador prático, ela só tem o hábito de poupar dinheiro, mas ela não está fazendo esse dinheiro multiplicar, crescer. Então ela é aquela que a gente chama de poupador prático. Sabe aquele dinheirinho que a gente deixa na carteira, ou dentro da caixa, dentro do guarda-roupa, em cima da geladeira, qualquer lugar. Não importa onde, a gente poupa de alguma maneira e deixa isso em casa ou qualquer lugar para facilitar. Nós somos práticos. Agora, a sexta etapa da vida financeira é aquela que a gente chama de poupador esclarecido. É a pessoa, por exemplo, que descobriu que se deixar dinheiro em casa, vai perder para a inflação, vai perder o poder de compra. Uma vez que ela entendeu isso, ela vai até o banco e pergunta para a gerente ou faz uma pesquisa na internet para saber onde pode colocar o dinheiro e crescer um pouco mais. Então ela já procura ali, por exemplo, um tesouro direto, algum título público do governo e começa a rentabilizar o seu dinheiro de uma melhor forma para ganhar um pouco mais, para chegar na inflação ou pelo menos não perder dinheiro, ok? Então, essa sexta etapa da vida financeira é justamente aquela que a gente chama de poupador esclarecido. Já a sétima etapa é essa que a gente chama de investidor iniciante. Nesse sentido, o investidor iniciante, como a gente bem entende, é aquela pessoa que já foi para renda variável. Ele já não está mais nos títulos públicos, já avançou um pouco mais na vida financeira, já caminhou bem e nesse caso em especial ela começa a dar passos mais interessantes no mundo dos investimentos. Mas vai para a renda variável, vai para a bolsa de valores sem um método claro, sem uma filosofia de investimento. Ah, o primo falou que rende dinheiro aqui, rende dinheiro ali, e nesse caso em especial, ele vai lá e entra com cara e coragem e abre o aplicativo, abre a conta e começa a investir na renda variável, na bolsa de valores, só que não sabe o que está fazendo. Provavelmente, talvez você conheça alguém que já passou por isso, ou até mesmo você, às vezes até já perdeu dinheiro na renda variável, na bolsa de valores, com algum tipo de investimento. Existe agora a oitava etapa da vida financeira, cujo nome é investidor inteligente. É justamente aqui que eu quero fazer com que você avance e chegue a essa etapa. Mas nesse caso, o investidor inteligente é aquele que vai para a bolsa de valores, sabe que na renda variável consegue multiplicar o seu dinheiro, mas nesse caso em especial, o que acontece é que ela já tem uma filosofia de investimento. Já tem um método de investimento, não perde mais dinheiro, sabe como construir uma carteira de investimento e sabe muito bem o que fazer na renda variável, inclusive controlar suas próprias emoções. Nesse sentido, o meu objetivo é conduzir todas as pessoas, inclusive você, a sair, seja lá de qual etapa da vida financeira que você está, para chegar nesse último nível que é o investidor inteligente. Bom, eu falei para você 8 etapas da vida financeira, certo? Eu falei a primeira até a oitava. Qual delas você está? Você já consegue identificar?